quando eu falo de plano de negócio, eu falo também sobre conhecimento de mercado. Você pode saber hoje já sobre PET, sobre alumínio, sobre quem já está trabalhando no mercado, certamente já conhece os principais materiais que já trabalham. Então, isso é uma clareza dentro do mercado, do conhecimento que você já está trabalhando. Então, talvez a sua dificuldade seja no operacional, seja no financeiro, seja no marketing. Você entende? Agora, existe algo que eu julgo que é importantíssimo, que é sobre o financeiro, gente. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre margem de lucro, sobre tabela de preço, tá? Sobre tabela de preço. Eu vou compartilhar novamente a minha tela aqui. O Davi tem colocado sempre a tabela de preço, né? Mês a mês, ou às vezes atrasa, não por conta da gente, mas é porque realmente o mercado está muito volátil, é um sobe e desce, e a gente fica naquela. Até para montar uma tabela de preço dessa aqui é complicado, tá, gente? Então, o que acontece? Aqui, eu já falei, tem uma aula que está lá na comunidade, mas eu vou repetir aqui. Aqui nós temos o preço médio, preço mínimo, preço máximo. Considere esse preço máximo aqui como aquele valor que você vai vender para a indústria, para o teu parceiro. Às vezes a indústria vai te pagar 5,80 na ABS, só que o teu parceiro vai pagar 5,60. Então, no plano de negócio operacional, você vai ver que não compensa você ir para a indústria, sendo que o teu fornecedor, o teu cliente principal, o teu parceiro, te paga 5,60. Você entende? No máximo. Agora, o erro está aqui, ó, nesse mínimo aqui. Por que o erro, Maurício? É porque tem muita gente comprando e aí quer disputar uma corrida com o concorrente porque quer praticar o preço médio. O preço médio do mercado é um parâmetro. É um parâmetro. Pensa comigo. Quando você vai numa avenida, quando você vai numa BR, e lá está escrito lá, ó, velocidade máxima, 80 km. Isso significa que você tem que andar 80? Não. Se está dizendo ali que 80 quilômetros por hora, é o máximo, ou aquela via permite você trafegar a 80 km por hora, o cara que vai a 60, ele tem mais chance de sobrevivência do que o cara que vai para 80. Porque, fisicamente falando, voltando para a física, a gente sabe que quanto mais velocidade, um corpo que é lançado, ele aumenta a sua tonelagem no impacto. Então, isso não significa que você tem que trabalhar com o valor médio. Gente, eu aprendi com o seu Zé Luiz, e aqui eu vou trazer para vocês, existe o mínimo. O mínimo, gente, é aquele negócio assim, ó, o meu preço é isso aqui. Pô, mas você está pagando menos do que todo mundo. Aí, esse menos do que todo mundo, muitas vezes o camarada está pagando o médio, a nível nacional, que é a média nacional, aí o cara está vivendo uma realidade que ele está trocando figurinha, ou seja, ele está só movimentando o mercado financeiro. A margem de lucro dele está aqui, ó, quando ele trabalha nessa média aqui de 80, aliás, do mínimo. Vou falar aqui do ABS. Ah, o mínimo do ABS é 3,80, mas tem gente que paga 3,90, tem pessoas que pagam R$ 4. Tem alguma coisa errada nisso, Maurício? Não. Mas quando eu tenho a clareza, olha o que é aqui um plano de negócio. A tabela de preço nada mais é do que um plano de negócio. Por quê? Porque aqui é onde eu tenho clareza para entender como é que eu tenho que me comportar no mercado para que eu não venha correr risco de menos de 5 anos fechar as minhas portas. Então, o cara tá. Vamos falar aqui, por exemplo, de PET. O preço médio é R$ 3, mas o preço mínimo é 2,10. Agora, o preço máximo do mercado é 3,70. Aí, conclusão, chega o cara que fala assim, Maurício, mas é o seu PET... Aliás, perdão, gente, estou olhando aqui diferente.
Aliás, é isso mesmo. O PET, R$ 3, o mínimo 2,10 e o máximo 3,70. Aí o camarada, é lógico que eu não vou trabalhar com 2,10, mas se eu boto lá 2,50, aí o cara fala assim: ah, fulano, mas pô, o ciclano lá tá pagando 2,90, por que você não paga 2,90, amigo? Eu não posso. Se ele tá pagando lá, eu não sei o que ele tá fazendo, você entendeu? O meu preço é esse. Sabe o que vai acontecer? E aí você tem que ter sabedoria para saber negociar. Não é falar assim: ah, então vai lá, vende para ele, tô nem aí, você quer vender para ele. Saiba que ele é um ser humano. Hoje ele pode não vender para você, mas pode ser que amanhã ele venda. Pode ser que lá na frente, lá, o cara que paga lá R$ 2,90 não consiga pagar. Mas você chega para o camarada e fala assim: fulano, eu estou vendo que você, o teu esforço, o teu sacrifício, todo dia você passa aqui na minha porta, você traz 50, 60 quilos, ó, vamos fazer o seguinte, só para você, irmão, ó, de coração mesmo, eu vou pagar os R$ 2,90 para você. O cara, você vai ganhar o cara. Eu estou falando 2,90 porque o cara lá paga 2,90, o outro concorrente lá, tá? Mas você pode falar assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fechar nos 2,80, vamos fechar nos 2,70. Gente, é melhor você ter margem para negociar do que você não ter margem. E você falar assim: cara, já estou no osso, se você quiser vender para outro, pode vender. Isso vai criando uma antipatia naquela pessoa que vai vender. E aí, normalmente, os donos de depósito, eles sabem quem são os clientes dele que entregam os materiais nos seus depósitos. Ou você acha que não sabe? Pô, se aquele catador lá ele é fiel ao meu depósito, cara, eu sei que eu posso contar com esse cara de segunda a segunda, eu vou pagar um preço diferenciado para ele. Não vai ser o que ele quer, vai ser o meu preço, porque eu tenho margem para negociar, fazer uma graça com ele ou não. Eu posso falar assim: rapaz, essa semana aqui, ó, a PET deu uma baixada, mas ó, eu vou segurar aí, em vez de ser os 2,90, eu vou te pagar 2,70. Você está entendendo? Porque eu tenho como brincar, eu tenho como trabalhar a minha margem de lucro. Você entende? E aí, muitas vezes, a pessoa pega lá o preço médio, ou muitas vezes acima do preço médio, e aí não sobra margem de lucro, o cara não conhece as despesas dele, e o cara não tem um plano de negócio financeiro, e aí ele não sabe o que é despesa, o que é receita, e aí é onde o cara está trocando figurinha no mercado sem saber o que está ganhando, e aí é onde ele quebra a cara, e aí daqui a pouco ele está falando mal do mercado da reciclagem, falando que o mercado da reciclagem não dá para ganhar dinheiro. Olha que interessante. Aqui, se nós formos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o papelão. Vamos pegar o papelão. Papelão está 40 centavos, em média, né? Isso aqui é uma média, gente, nacional. Não é uma média da tua cidade. O mínimo é 30. O máximo que você vai conseguir hoje para as grandes indústrias, para as indústrias, é 50. Agora, Maurílio, eu vejo gente comprando a 22 centavos. Ou seja, o cara está comprando abaixo do mínimo. Ele está errado? Não. Tá errado é você que quer pagar o preço médio, e aí na hora de você vender, o cara que está com o preço máximo, ele fala: não, eu vou pagar 42 centavos. Aí você tem que se ver ali numa margem de 2 centavos. Aí você fala: pô, não compensa trabalhar com papelão. Você que tem o dinheiro, tá, gente? O dinheiro é a bola da vez, gente. Quem manda no mercado é o dinheiro. Se você tem dinheiro, o cara pode pagar 40 centavos lá, mas ele vai te pagar como? Eu te pago aqui, ó, pago 20 centavos, pago 22 centavos, mas eu pago no cash. É dinheiro vivo. E aí você tem que saber negociar, saber qual é a sua despesa, saber qual é a tua receita, para que você possa, de fato, montar esse plano de negócio, que é o seu negócio, e aí você vê ele tendo sucesso. Porque o objetivo é você, literalmente, fazer dinheiro. E quando a gente lança aqui no grupo a nossa tabela mensal, aí você fala assim: Maurício, mas essa tabela ela fica defasada. Fica defasada? Fica, realmente fica, porque ela sai uma vez por mês. Então, se ela
chega, se ela sai uma vez por mês, eu quero trazer para vocês clareza no sentido de vocês estarem atentos ao próprio mercado, gente. O mercado da reciclagem, ele é um mercado dinâmico, ele não é um mercado parado. Por exemplo, o cara aumentou a gasolina, o mercado da gasolina está dizendo que hoje é tantos reais, 5,50. Ah, é no Brasil todo, tal. Não, vai ter sua variação, não vai? Cada dono de posto vai ter vai ter digamos, sua margem de lucro, as suas despesas, ou seja, o camarada ele vai estar atento ao que o mercado está oferecendo. Da mesma coisa somos nós, da reciclagem. Quando você pega uma tabela de preço igual essa que eu mostrei, você fica assim, pô, mas essa tabela, Maurício, às vezes desatualiza muito rápido, porque o mercado é muito dinâmico, e ele está descendo e está subindo. Então, o que você vai fazer? Você, como conhecedor do mercado, o que você vai fazer, gente? Você vai aqui, vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Tem esse site aqui, ó, por exemplo. O que manda? Lembra que eu falei para vocês que o que manda no mercado é dinheiro? É dinheiro, gente. Esquece material, esquece mercadoria. O maior, e você talvez não saiba, mas o material que você está correndo atrás não é alumínio, não é ferro, não é cobre, não é ouro, não é prata, não é, é dinheiro. Você está nesse mercado por conta do tal do dinheiro. E aí, o dólar, tá vendo esse cara aqui, ó? O dólar. O dólar é quem dita a regra no mundo inteiro. Todo mundo quer falar mal dos Estados Unidos, mas todo mundo adora um dólar. Pergunta o chinês se ele não gosta do dólar. Ninguém sabe o que tem o dólar. Mas o dólar é uma moeda forte. É uma moeda que tem uma energia comercial muito grande. E isso em qualquer parte do mundo. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, né, que é o país que nasceu os Estados Unidos, porque os Estados Unidos nada mais é do que colônia da Inglaterra, que eles foram formando, eles saíram da Inglaterra e foram formando os Estados Unidos. Então, o que acontece? Na Inglaterra, que é o país berço dos Estados Unidos, vamos dizer assim, lá o dólar é o dólar, tem a libra esterlina, que é a moeda de lá, eles recebem o dólar também lá, mas eles amam o dólar americano. Por quê? Porque o dólar americano ele tem uma força comercial muito grande em qualquer parte do mundo. E aí, quando você pegar esse site aqui, que é o Reciclagem YVY, Reciclagem. Esses caras da reciclagem, esses grandes magnatas, essas grandes empresas de reciclagem, gente, eles não vivem somente baseado nessa cotação mensal, não. Eles não vivem somente nessa base, nessa tabela de preço mensal, não. A tabela de preço mensal é para você ter um plano de negócio durante o mês. Todo mês é construído um plano de negócio, porque é posto todo. Está aqui, eu vou compartilhar novamente. Deixa eu mudar aqui, só um segundo. Já eu volto nesse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse plano de negócio. Como eu falei para vocês. Ah, Maurílio, a tabela é um plano de negócio? É, ó, janeiro. Janeiro está aqui, ó. Ah, Maurílio, eu quero saber que fevereiro. Está aqui, ó. Fevereiro. Vou voltar no janeiro aqui só para você ter uma ideia. ABS, 4,50. Fevereiro, teve algum aumento? Ó, o ABS já aumentou para 4,70. Março, ainda não saiu. Ainda não saiu. Deve estar saindo até segunda não, até dia 15, por aí. Mas se você ver, pegar de janeiro e fevereiro, já tem uma margem. Ó, o acrílico aqui, 6,70 em fevereiro. 6,90. Você está entendendo como é que é a parada? Ou seja, é um plano de negócio mensal que você vai trabalhar. E aí você diz assim, ah, mas ele sai muito defasado, às vezes eu começo a trabalhar e daqui a pouco tá mudando. O que acontece, gente? Você vem aqui, ó, no site da reciclagem, nesse aqui, e aqui não tem papel, não tem plástico, não tem tudo. Mas aqui tem os principais índices. Quais são os principais índices, Maurício? É o dólar, que é a moeda,
tá? O dólar. E os principais metais. Todo material reciclável, ele tem. E aí você pode até falar, Maurílio, mas o papel ele tem? Ele se baseia nesse preço? Sim, gente. Quando esses materiais aqui, o cobre, o zinco, o alumínio, o chumbo, o titânio, o níquel, ou o próprio dólar sobe ou desce, isso impacta diretamente no mercado da reciclagem. Acreditem. Vou dar um exemplo aqui do cobre, né? Variação do cobre. Aqui nós estamos pegando um período do dia 15 de fevereiro ao dia 13, que é hoje, né? De março. Então, você vê, a variação da cotação do cobre lá em Londres, né? Porque é London's Metal Changers, né? Que é troca, é como se fosse uma bolsa de valores, é um balcão de troca de metais de Londres, tá? Lá na Inglaterra. Beleza. O que acontece? A variação diária do cobre, ele caiu hoje, ó, menos 1,20%. Aqui, se você pegar, por exemplo, hoje, no dólar americano, ele está custando 8.755 dólares. No Brasil, está custando R$ 44.959,55. Isso, presta atenção, dia 10/3/2023. Porque aqui, gente, tem um detalhe. Dia 10 foi que dia? Vamos ver aqui. Dia 10 foi segunda-feira, não é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Sexta-feira. Foi quando? Sexta. Perdão, sexta-feira. Por quê? Porque o mercado, no caso do mercado dos metais, eles trabalham de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Então, na sexta-feira fechou a R$ 44.959,55. Hoje, dia 13, já baixou. Ele deu uma queda de 1,20%, R$ 44.831,21. Aí, como você é um cara antenado e você não está atrelado àquela tabela de preço mensal, aí você fala assim, cara, olha a tendência é cair. A tendência é cair. Se eu for ver para o semanal, perdão, está aqui o semanal, já caiu 1,76%. No mês, 1,28%. Aí, você que é um comerciante de metal, porque você sabe que você está negociando, o que você vai falar? Você vai falar assim, cara, ó, a tendência na semana é de queda. É de queda. E aí você fala para o cara, o catador, para o camarada, fala assim, ó, fulano, cara, e você não vai estar mentindo, você entendeu? Você está jogando limpo, porque você tem informação. É lógico que você não vai falar, não, é porque eu acesso um site lá e tal, e eu vejo tudo com mais clareza do que você e tal. Não. Se você quiser falar também, fica à vontade. Agora, é uma estratégia comercial. Você vai ter a informação privilegiada. Vocês entraram na mentoria para ter essa informação privilegiada. Então, vocês estão tendo essa informação privilegiada. E a partir desses índices aqui, você pode ligar para a pessoa e falar, ó, fulano, você tem metal aí, cara? Eu tenho recebido informação que o mercado vai estar caindo. Então, a tendência é que de queda. Você entendeu? Só que quando sobe, ninguém informa. Então, por exemplo, o cara que na cotação aqui, gente, a tonelada é indústria, tá? Não pense que é o catador ou o depósito, não. Isso aqui já é o preço final. O cara não vai conseguir mais do que esse preço aqui no mundo, no mercado internacional. Para onde ele for, por quê? Porque os grandes compradores, eles compram. Pensa comigo. O pequeno depósito, ele compra de quilo em quilo, não é isso?
Ah, Maurício, mas eu já vi depósito de compra de tonelada. Sim, raramente, não é toda hora que chega uma pessoa vendendo tonelada. Agora, a indústria de cobre, por exemplo, ela não quer saber de 200 quilos, ela não quer saber de 300 quilos. Ela compra por tonelada. Irmão, você tem 5 toneladas por mês para me fornecer? Eu te pago o valor que é cotado lá em Londres, no preço internacional. Ah, eu não tenho não, eu tenho 200. Não, então você vai vender para um depósito aí, cara, porque eu não posso ficar, porque isso chama-se prostituição mercantil, gente. É o quê? É quando a pessoa ela aceita negociar mais barato para poder ter vantagem, e isso o mercado não aceita. O grande mercado internacional ele não aceita. Por quê? Porque ele é tabelado. Então, as grandes empresas, quem são as grandes empresas? São as fundições de cobre, eles compram para poder beneficiar esse cobre, transformar no cabo, e aí vende para Cofio, para Lambei, né? Vende para tantas outras indústrias de automação, enfim, para quem precisa do cobre. Você entende? E aí o cara que faz a preparação desse material chamado cobre para abastecer as indústrias, ele vai pagar isso aqui, ó. Hoje, 44.831,21 a tonelada. Aqui nós estamos falando de tonelada, o cara não quer saber. Então, na variação mensal, olha o que diferente, olha o diferente. Na 10ª semana, e aí se você contar, a 10ª semana é o quê? É os meses, tá? As semanas do ano. Então, se você pegar da primeira semana de janeiro até agora, deram 10 semanas e nós estamos vivendo a 11ª semana de 2023. Então, a tendência, ele é de queda. Então, alguém aí, de repente, já ouviu alguém falar assim, cara, ó, seguinte, está sinalizando uma queda aí no cobre aí, então fique esperto. E, gente, olha que interessante, a partir do metal chamado cobre ou alumínio, acredite, ele baliza toda a cadeia dos recicláveis. Por quê? Porque são os materiais que estão diretamente ligados à cadeia produtiva da reciclagem. Acredite. Esses dois camaradas, lógico que existe outros, existe o zinco, o chumbo, o estânio, o níquel também é muito importante, mas esses dois materiais, esses dois metais, eles movimentam todo o restante do mercado da reciclagem, porque você pode reparar, quando normalmente, às vezes, o cobre ou o alumínio sobe, o papel ele também dá uma altazinha. Quando ele baixa, normalmente ele joga os outros metais, os outros materiais para baixo, a PET. Por quê? Como eu falei para vocês, se vocês forem, por exemplo, pegar numa fundição de alumínio, o cara precisa de outro material para poder derreter o alumínio. Você entende? Para formar outro tipo, outra liga. O cara vai precisar, o cara que vai fazer, por exemplo, o metal, ele vai precisar do níquel e vai precisar do alumínio, do cobre, do níquel e do cobre para poder formar o metal, você entende? E aí, quando um baixa, quando você tem essa leitura em cima dos metais, fica muito mais fácil você se orientar nos demais materiais. E aqui nós temos um gráfico que diz, né? Vai sinalizando aqui a queda. E detalhe, vamos olhar aqui, eu quero que vocês observem aqui, o que acontece? Nessa primeira semana aqui, ó, aliás, aqui é a diária, que é de hoje, tá? Ele começou em baixa, foi em alta, depois desceu, terminou o dia aqui, hein, gente? Em baixa, tá? Ou seja, ele começou, deu uma subida, mas terminou em baixa. Aqui a evolução semanal. Ele começou em baixa, teve uma leve alta, aí subiu. Alguém te ligou dizendo que o cobre subiu? Não. Ficaram, ó, caladinho. Mas agora que está baixando, está aqui, ó, na evolução semanal, baixou, eles vão falar, ô, fulano, tu acredita, fulano, que vai cair de novo?
Vai cair de novo, viu? Fique esperto, se você tem cobre, ó, vende logo, porque senão você vai ficar com ele na mão. E aí, observando no mensal, que aí você vai pegar lá atrás, do dia que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Ó, do dia 15 de janeiro, de fevereiro, perdão, ao dia 13 de março, que é hoje. Tá aqui, ó. Esse aqui é o período. São 15 dias, 2 semanas. O que vai acontecer? Aliás, perdão, são um mês. A evolução mensal. Teve queda, tá vendo? Ó? Tá em queda. Pô, se tá em queda, gente, o cara vai fazer a seguinte leitura para o mercado. Cara, eu tenho que tomar cuidado para mim não ficar com muito cobre no meu estoque, porque a tendência é de queda. A tendência é de queda. Então, se a tendência é de queda, eu tenho que me preparar para vender o mais rápido possível. Porque aqui, ó, ele chegou a mais de 9.200 dólares a tonelada, né? A mais de 9.200 dólares a tonelada. E hoje ele está batendo 8.800 dólares, então o cara está tendo prejuízo. O cara que comprou cobre aqui, ó, e está guardando, achando que, não, vai subir, vai guardando para você ver o que vai acontecer. Aí o cara está aqui, ó, porque a tendência é de queda. E aí, se o cara não tiver uma leitura sobre o metal, o que vai acontecer? Ele vai literalmente estar no mercado trocando figurinha. Passa-se dinheiro na mão dele, mas ele não consegue. E essa diferença aqui, gente, que eu estou falando aqui, ó, o cara comprou na média, não na mínima. Se o cara comprou na mínima, ele tem margem aqui, ó, para negociar, ó. Ele tem margem, porque ele comprou abaixo de 8.200 dólares a tonelada que ele juntou lá. Pô, eu estou com uma tonelada aí, Maurício. Aí você junta toda a média. Você pagou quanto nessa tonelada? Cara, na média aí, uns 8.000 dólares. Pô, 8.000 dólares. Se você tá vendo que tá baixando, irmão, vende o mais rápido possível e sai para comprar mais cobre, pô. Bota dinheiro no teu bolso. É assim que o mercado, o bom comerciante, ele faz. E aí, gente, tem o camarada aqui, ó, que é o cara que baliza tudo, ó. Que é o quem? O dólar. Então, aqui, ó, é a média anual, a média mensal, a média semanal. E hoje, tá vendo aqui? Hoje. Então, hoje o dólar está 5,1822. A média anual está 5,1875. Então, pode subir um pouco, pode descer um pouco, não tem problema. Mas a média anual é isso aqui, ó, tá igual, tá praticamente 0 a 0. Entendeu? Anual com a de hoje. Mas é aqui aonde as pessoas elas ganham dinheiro no mercado financeiro, gente. Por quê? Porque o cara sabe como jogar. Igual se você pegar aqui a tonelada do alumínio, hoje a tonelada do alumínio está custando R$ 2.236. Não. Dólar, perdão, gente. Moeda. Real, 11.589,99. Você entendeu? No anual, olha a matemática aqui, ó. No anual, a diferença, às vezes o cara fala assim: vou comprar o ano inteiro para me vender no final do ano. Olha aqui a margem de lucro, ó. R$ 1.000. Aí eu pergunto para você: adianta você ficar juntando material, fazendo estoque, às vezes para vender o melhor, vender num preço melhor, e você acha que você está vendendo bem, e aí você observa que o seu margem de lucro foi reduzidíssima. Então, por isso que eu falo, cara, faz o seguinte, bota dinheiro no bolso. Se você pegar aqui, ó, a de hoje, vou falar aqui do alumínio, né? Estou falando do alumínio, tá aqui do alumínio. A média mensal, 12.479. 11.000 a de hoje, 11.589. Se você observar aqui, R$ 1.000 a diferença. Então, é o que eu digo, cara. Tem que saber jogar.
Se não souber jogar, vai ficar no mercado. Cadê, meu Deus? Vai ficar no mercado trocando figurinha. Vocês entenderam?